Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, Jesús y Antonio, por vuestras presentaciones. Y pasamos ahora a presentación de libros, Vidas en lugares con historia, Deputación de Ourense adere. En primer lugar, Belén Carballo. Tenemos que excusar a ausencia de Carmela Sánchez. Vidas en lugares con historia, Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños. Cando queiras, Belén. Hola, bons días. Vou compartir pantalla. A ver, espera. Porque fixen unha pequena presentación. Vale, Vidas en lugares con historia. Bueno, quero pedir disculpas porque tanto Olga como Carmela non poden estar aquí hoxe. É un proxecto que se leva a cabo no verán de 2018. Fui unha socióloga do proxecto. Trasládasenos que temos que facer 40 entrevistas abertas na Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerés-Xurés. Os obxectivos eran recoller a memoria das persoas do Xurés, os seus modos de vida, coñecer, por tanto, a vida como era no século XX e facer un estudio sociolóxico no que nos aplicamos a igualdade de xénero. As fases do proxecto foron primeiro unha diagnose previa e documentación, que foi en xuño, o traballo de campo, a fase de gabinete e a difusión. Nesta primeira fase de diagnose previa, pois pásasenos un cuestionario con uns bloques de contido que nos aumentamos, non? E melloramos, tratamos de facer unha distribución que sexa proporcional en función da poboación que ten cada concello, aplicando unha paridade, non? Queríamos conseguir 20 entrevistas de homes e 20 entrevistas de mulleres. Para nós era importante tamén que as mulleres participaran neste proxecto de forma igualitaria. Tendo en conta a pirámide poboacional do Xurés do ano 2017, que nos facilitan os datos do Instituto Galego de Estadística, vemos que temos unha poboación bastante envellecida que para nós o noso proxecto beneficianos no sentido de que uns dos temas do bloque de contido era tratar a memoria da guerra civil e da posguerra e fixamos como obxectivo que os nosos informantes deberían, sobre todo, ter máis de 70 anos, non? Ao final conseguimos 31 persoas das 40 que tiveran máis de 70 anos. Sí que é certo que temos a un entrevistado de 40 no rango de idade de 40 a 49 anos, que foi Juan José González, de Entrimo, pero aportou moita información, aparte ele está recuperando o oficio de cesteiro, sempre viviu na zona de Entrimo, vivindo cos seus avós e avoas, e aportou tamén moita información da época na que buscábamos tamén. Finalmente, estas foron as entrevistas distribuídas por concellos, conseguimos case ao noso propósito inicial, por cada concello e tamén case a paridade, non? Ao final conseguimos 21 entrevistas a homes e 19 a mulleres. Sí que é certo que tamén dúas entrevistas que están volcadas nos datos de Calvos de Randín, dúas mulleres eran da aldea de Meaus, por tanto do concello de Baltar, pero como sabemos Meaus formaba parte do Couto Mixto xunto con Santiago e Rubiás, e parecíanos tamén importante recoller a voz desas dúas mulleres, a parte Conchita, unha das mulleres de Meaus, actualmente forma parte deses homes de acordo, bueno, ou mulleres de acordo, trasladando a actualidade, non? Forma parte dunha xuíza honoraria do Couto Mixto, e para nós era tamén moi importante recoller o seu testimonio porque o Couto Mixto era un da temática da entrevista. A segunda fase foi o traballo de campo entre xullo e agosto, na que consistiu en facer esas entrevistas, a captación de fotografías e de lugares, a grabación, a maior parte das entrevistas están grabadas en vídeo, así que houve algunhas persoas que non quixeron gravarse en vídeo, pero temos os audios, e escaneado tamén de imaxes que nos proporcionaron moitas das nosos informantes. Os bloques temáticos eran infancia e xuventude, o traballo, a guerra civil, o Couto Mixto, as festas e a morte, non? En canto á infancia e xuventude, preguntamos un pouco se foran á escola, que estudios tiñan, 80% foi só a escola primaria nas aldeas, a maioría eran coles mixtos, trasladábanos, dúas das informantes, Conchita de Maus e Pepita de Grou de Lobios, foran mestras nesa zona e contábanos que a ausencia era moi alta, debido que eles tamén nos contaban que moitas veces non podían ir porque tiñan que axudar na casa, ir cogando ou a leña, ou a fonte pola auga, non? E despois tamén preguntamos polos seus xogos, non? Que facían no seu tempo de lecer.
Por exemplo, os orfos contábanos que eles casi non podían xogar porque tiñan que sí que axudar máis na casa, non? Que os nenos que tiñan pais e nais. Despois os xogos, claro, son totalmente diferentes os que actualmente xogan as nosas crianzas, non? Eles nomeaban, os xogos máis nomeados foron a porca, a billarda, o truco e o escondite. Si que a xente máis nova, pois sí que falaba xa de bicicletas e de fútbol, non? Pero a xente máis maior fundamentalmente eran estes xogos. Despois tamén preguntábamos cando casaban, non? Cando era cando iniciaban, non? Os amoríos, non? E chegaban a casar. A maioría casou antes dos 25 anos, 33 persoas das 40 casáronse en algunha vez, e tamén a maior parte, o 55% dos nosos entrevistados, casaron con xente do seu mesmo concello. Entón, isto trasládase a unha pouca mobilidade na hora de buscar matrimonio, non? E tamén a idade tan temprana na que casaban diferente da actual, non? Despois, no bloque de traballo, preguntábamos a que se dedicaban, se emigraran. 27 personas das entrevistadas chegaron a emigrar algunha vez, marchando fora. Sí que contrasta moito o lugar de destino cando nos falan de a onde emigraron os seus pais, nais ou familiares directos, que eses familiares antes da Guerra Civil marchan sobre todo cara a América, cara a Nova York, por exemplo, Brasil. Hai unha mudanza de destino cando son eles os que saen xa para cada destinos europeos, como Francia, Alemanha, Barcelona, Madrid, que é unha tendencia tamén que continúa tamén a nivel galego, non? Despois, cando falamos de que cultivaban, os cultivos que máis salen son millo, centeo e patacas, que forman parte da nosa dieta básica galega e, sobre todo, naqueles tempos o centeo e o millo era fundamental para facer a broa do pan. Sí que son menos mencionados as berzas, as fabas e as navizas, que nos chama a atención porque, claro, o plato de comida principal naquela época era o caldo, non? E, sen embargo, casi non o mencionan. Despois nos falan tamén, que nos falou Ficheira de Entrimo, do tabaco. Tanto el como noutros lugares, en Lobios, Bande e Lobeira, chegou a haber plantacións de tabaco, como as que salen na imaxen, que vendíase a Tabacalera, a empresa nacional. Despois case non nos falaron de froiteiras, nin de moras. De liño fálanos cando falamos dos fiadeiros, do cultivo de liño, non? Para estes cultivos tamén había que regar, non? Entón tamén preguntamos como se establecían as quendas da rega, falaban de que era conflictivo, e habían aldeas pois que estaba, por exemplo, había máis normativizado no sentido de que había un libro de regantes, noutras aldeas non, iba un pouco a pillaxe, non? A ver quen era o último en botar a auga. Cando falaban dese regante, desa rega, tamén falaban dos muiños, non? De onde iban a moer, non? Ese cereal para facer o pan. E falábanos de que tiñan muiños ou de propiedade comunal ou de herdeiros, que tamén é moi común en toda Galicia, non? Sobre todo aquí os máis que había eran comunais herdeiros. Falábanos dos fornos, non? Cando lle preguntábamos a onde iban a cocer. É moi curioso que en toda a zona do Xurés os fornos son comunais, hai un por lugar ou por aldea. Establecíanse quendas, non? Para ir a cocer o pan, cada 15-20 días tocaba ir a cocer o pan. Se acababas, por exemplo, antes, pois nada, podían sempre prestarche unha bola e depois ti devolvela, non? Despois tamén falábamos do gando, non? O gando, nese sentido, era moi importante na casa, sobre todo os animais máis nomeados que había en todas as casas eran as vacas, os porcos, as ovellas e as cabras. Case non nos falan de pitos e de galiñas. Aí temos que ver a importancia, non? De ter moitas cabezas de gando na casa e de cantos porcos mátanse o ano para poder ter excedentes suficientes e ter diñeiro monetario, non? Temos que ter en conta que na economía autártica de mediados do século XX era moi importante ter excedentes para poder teñer diñeiro físico, diñeiro líquido. Entón, fálanos deses tratantes de gando que viñan polas aldeas a comprar ou os xamoneiros que tamén viñan a comprar os xamóns. Para poder vender eses excedentes tamén iban ás feiras, non? Entón, preguntamos que feiras había naquela época, fixemos este calendario a raíz de o que nos contaban eles, de cando eran as feiras en cada lugar. Establecimos despois todas estas feiras no mapa, non?
vimos que tamén se chegaban a trasladar ata a feira de Xinzo ou ata a feira de Baltar, que eran as feiras máis lonxe que chegaban a ir. Hai moitas destas feiras que actualmente xa non funcionan, por exemplo. Despois tamén falábamos do contrabando, non? O contrabando nesta zona, nesta raya seca, foi moi importante, e foi moi importante tamén para ter diñeiro, non? Nese sentido, había dous tipos de contrabando: o contrabando de subsistencia, que se facía de forma individual, que era para ir a comprar víveres. Temos que ter en conta que na posguerra as cartillas de racionamento limitaban os produtos que podías mercar, entón pasaban a Portugal para poder comprar máis. Moitas veces neste contrabando de subsistencia traían excedentes para poder vender despois aquí. E depois había un contrabando máis profesional, no que xa se establecía de antemán o que se ia buscar, xa estaba moitas veces vendido de antemán. Contábanos que, por exemplo, cando foi o encoro das Salas, eses camións despois levaban ese contrabando cara a Ourense, ou nos coches de liña tamén iba ese contrabando cara ao interior de Galicia, non? De Ourense. E despois o que máis nos chama a atención tamén era o wolframio, non? O contrabando de wolframio que se estableceu cara a Tui. Dende aquí temos que ter en conta que na Segunda Guerra Mundial Galicia produce wolframio para os nazis, non? Tamén ese produto vai pasar pola raya seca en forma de contrabando. O que máis se pasaba para Galicia era o café, non? O café de ali viña das colonias, era moi económico, era o que máis traían. O contrabando producíase sobre todo no inverno, porque as noites eran moi longas. Sí que decían que había unha solidaridade moi especial nesa fronteira, non? De acubillar as persoas que iban ao contrabando dun lado a outro, pasaban segando tamén, e moitas veces ese gando era guardado nas cortes das aldeas da fronteira, non? Para despois chegar a pasalo. Despois temos aquí as mulleres costureiras. Contábanos tamén que a Portugal iban a comprar teas, e que despois esas teas incluso llas vendían as mulleres dos guardias, non? Civís. Era moi importante ter unha costureira na casa para poder coser a propia roupa, hasta hacían as colchas. Tamén os oficios, non? Recollimos zona de oficios de cestería, sobre todo. Temos a Juan José que recuperou, non? E recuperou da memoria ese oficio no seu tempo de lecer. Despois aquí Celso preséntasenos a súa coroza, que era o impermeable, non? Daquela época, que el ainda as ten e ainda sabe facer, que moi pouca xente na Galiza xa sabe facer este tipo de prendas, non? E despois falamos tamén da Guerra Civil. Sí que é certo que cando falábamos da Guerra Civil era un tema que os entrevistados querían no pasar rápido, non querían profundizar no tema. Só Juan José e a súa muller Feli, que tamén participou na entrevista, sí que se estenderon. Temos que ter en conta que son persoas no rango de idade de 40 anos, non a viviron en primeira persoa, pero faláronos todo o que escoitaban na casa, non? Na Guerra Civil houve moitos escapados cara a Portugal, mozos que estaban en idade militar, de ir ao servizo militar, que por non ir á guerra escapaban, non? Pasaban a fronteira. Entón temos os lugares de destino en función do concello de procedencia, non? De Bande sí que non o tivemos información. Nada, decíanos que sobre todo eses mozos escapaban, non por a maioría non por ideais políticos, senón por non ir á guerra, non? Porque sí que contábanos que moitos dos nosos informantes eran nenos pequenos cando está a guerra, e os seus pais ou familiares directos non volveron da guerra, ou volveron feridos ou con enfermidades. Entón, sí que nos contan que aquí pouca, o sea, máis que nada era escapar, non? De ir a facer o servizo militar e, por tanto, a loitar. Sí que contábanos que había algunhas persoas que escaparon por fines políticos, que moitos estaban escondidos na montaña e que baixaban á aldea cando podían, non? Sí que tamén nos falaban que cando eses mozos pasaban para Portugal eran moi acollidos, dábaselles traballo por todas as xentes portuguesas, non? Tamén un dos blogs... Perdón, podías ir sintetizando. Vale. Sí, perdón. Nada, simplemente outro tema de tratar era o couto mixto. Despois tamén as festas, non? A banda de Grou era moi importante nesta zona, é unha das bandas que non había festas que non estivera a banda de Grou.
Ouvira, non? Na zona do Lelas é moi importante esa fusión de fronteira, non? De músicas de fronteira, non? Que podemos recoller nesta zona. E despois tamén falábamos da morte. A morte non ten nada que ver, a morte como vivimos actualmente, como vivíase antes, non? Normalmente velábase na casa, no sobrado, que o sobrado era a zona máis íntima dunha casa galega rural. De feito, contábanos de que tiñan teas e alfombras comunais que partillaban, non? Para eses momentos, non? Tamén contaban que moitas veces era un pouco unha festa, non? Facer a hora do enterro, se non che tocaba a ti directamente. Despois falábamos do loito, que naquel momento era moi restrictivo, non? Sobre todo para as mulleres. A terceira fase foi de gabinete, foi trasladar e transcribir todas estas 40 entrevistas. Actualmente publicouse seleccionar, non, os textos e entrevistas para dar lugar a este volumen, non, a este libro que tanto temos en físico como online, non? A cuarta fase foi de difusión, fixemos un par de seminarios arraianos, tanto en Olelas, en Entrimo, como en Santiago, no que participaron os propios informantes, pero tamén os intermediarios, non? Tivemos que agradecer moito a eses intermediarios que nos conseguiron moitas veces informantes que queríamos, non? Das nosas características para este proxecto. E por último, nada, como conclusión, estas persoas foron dando forma a unha paisaxe cultural que xa non está, que xa está esquecida, e por medio desas verbas dimos forma, eses acontecementos privados, dimos forma a historia do século XX, e nada, en un principio sería ese un pouco o resumen de este proxecto. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias, obrigado. Pasamos agora a Claudia Ribeiro da Cuña e Paula Cristina Márquez de Acevedo para os lugares con historia de Melgazo, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Monte Alegre. Se pode deixar de compartir. Belén, que deixei compartir. Sí, xa, pero espera que non son capaz. Belén, deixa de compartir, se pode. Sí, xa, pero non podo. Espera. Ahora, vale, aquí está. Grazas. Tens que pôr a apresentação. Tem calma. Por favor, tu. Bom dia. Ahora. Não sei se conseguem ver-nos, nós não estamos a conseguir colocar a câmara. Tem que ser o anfitrião a permitir o vídeo. Ativa a câmara, Cláudia. Não consigo, diz que tem que ser o anfitrião. A ver. Falando a ver se podemos arranxar. Continúa coa voz, mentre arranxamos a imaxe, né? Vale. Fala. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaríamos de felicitar a organização pela iniciativa deste evento. Felizmente, as novas tecnologias permitem-nos ultrapassar esta questão da pandemia. O meu nome é Paula Azevedo e está comigo também a minha colega Cláudia Cunha e estamos então em representação da Idades com História. Nós íamos partilhar a tela e também apresentar um pequeno PowerPoint, uma pequena apresentação, mas não sei se será possível, visto que estamos aqui com algumas dificuldades com o vídeo. Queríamos perceber se estão a conseguir visualizar a apresentação. Conseguem ver a apresentação? Sim. A ver. Continuam-nos a dizer que o anfitrião ainda não nos deu permissão para a imagem. Ok. Já está. Vamos tentar então compartilhar a tela. Conseguem visualizar? Agora bem, Cláudia. Agora sim? Está bem, sim, Cláudia, sim. Ok. O livro então chama-se Vidas e Lugares com História e abarca os 5 concelhos do Parque Nacional da Peneda de Gerês, sendo eles Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Monte Alegre. Os objetivos deste projeto prendem-se com a promoção da participação social,
e a integração da comunidade e atores locais nos temas e processos relacionados com a reserva da biosfera transfronteiriça Gerês-Xurés. E, portanto, também contribuir para o conhecimento e registro documental dos modos de vida dos habitantes desta mesma reserva ao longo das décadas. Em termos de processo, como é que tudo isto foi elaborado? Nós realizamos então 50 entrevistas, estas distribuídas pelos 5 concelhos do Parque Nacional da Peneda Gerês. A seleção das pessoas foi feita pela ADER, sempre com a consulta de cada município. E, portanto, conseguimos entrevistar 10 pessoas por concelho. O que nós fizemos foi então um registro em livro, com recurso quer em texto, quer em imagens, com base nos testemunhos das pessoas mais velhas, pessoas sempre a partir dos 70 anos e que ainda vivem no parque. E, portanto, recolhemos estes testemunhos tendo em conta os aspectos sociais e culturais associados tanto à paisagem como à história de vida de algumas pessoas e mesmo da comunidade em si. Desculpem interromper, mas está aqui a Sónia da ADER a dizer-me que vocês não veem a apresentação, que só nos estão a ver a nós. O PowerPoint. Tem que partilhar a tela, não é? Pois é. Nós partilhamos a tela, mas ao partilhar a tela, vocês não veem-nos a nós partilhar a tela. Agora. Tá bom. Obrigado. Ok. Pronto, vamos continuar então. Então, nós, enquanto Idades com História, aceitamos este desafio porque é um trabalho que já fazemos na Idades com História, que é valorizar e registar as histórias de vida das mais diversas pessoas. A nossa área de formação é então na psicologia. Temos como lema, em cada idade há uma história, porque de facto valorizamos as experiências, os laços e relações que se vão estabelecendo ao longo do nosso percurso de vida. E portanto entendemos que uma estrutura se sustenta e permanece sólida quando contamos com valores indispensáveis a uma vivência associada ao conhecimento. Isto foi um bocadinho também para enquadrar o projeto e para enquadrar também o início e como desenvolvemos tudo isto. Agora passava a palavra então à minha colega Cláudia Cunha, que vos vai mostrar também algumas imagens do trabalho que foi desenvolvido e explicar também um bocadinho mais em termos de estrutura da entrevista como fizemos. Bom, aquilo que vocês veem aqui é de facto a capa, portanto, do livro, não é? Com a imagem aqui também de fundo do Parque Nacional. A forma como de facto nós organizamos isto, como já referiu a colega, foram as tais 50 entrevistas e portanto e fomos organizando a realização das entrevistas também por dias e em função também da disponibilidade das pessoas. Gostávamos aqui de reforçar, pronto, e agradecer também à ADER, especialmente à Sónia e ao Jorge, que estiveram disponíveis e que nos ajudaram, portanto, na elaboração de todo este trabalho. Houve, obviamente, um trabalho prévio, né, portanto, para a recolha de informação e de preparação antes de ir para o terreno e, de facto, o ano passado foi quando avançamos para a realização das entrevistas. Algumas questões que nos orientaram, no fundo, o objetivo era começar realmente por explorar as recordações da infância e do local onde nasceram, porque precisamente se encontram muitas diferenças hoje em dia e, portanto, queríamos que as pessoas também nos relatassem que diferenças é que foram encontrando. A comunicação que existia entre a própria população, porque em termos de comunicação, transportes e deslocações, nada é do que é atualmente. E, portanto, quisemos explorar um bocadinho informação a esse nível. A idade com que as pessoas começaram a trabalhar e o que é que faziam, porque percebemos realmente que em termos de escolaridade quase todos
fizeram o ensino primário e começaram a trabalhar muito cedo, essencialmente para ajudar também a apoiar a família, normalmente famílias numerosas, e a trabalhar na agricultura, portanto, o gado, não é? As ovelhas, as cabras, portanto, e trabalhar nessa área era a maioria da atividade. Viviam, portanto, da agricultura, mas também percebemos que havia outras atividades importantes a explorar, nomeadamente a questão do carvão, o trabalho na floresta, o linho, que hoje em dia também é património que está novamente a ser valorizado, e portanto foi interessante conhecer o trabalho que era feito e os materiais também que eram utilizados. A questão da imigração, como também já foi aqui referido anteriormente, foi também abordada. Percebemos que realmente alguns deles chegaram a ir trabalhar para outros países, nomeadamente França, Alemanha, Brasil, Canadá, portanto, sendo que a maioria regressou à sua terra natal, que é onde gostam de estar, viver e onde querem realmente passar o resto dos seus dias. Pretendemos explorar também ainda algumas práticas e festas tradicionais, porque para além de algumas festas religiosas, uma das festas que eles mais valorizavam e que nos contam com grande prazer são as desfolhadas, não é? Quando se juntavam nas eiras e que, no fundo, para tratar do milho. Era um momento de trabalho, mas também um momento de lazer, e portanto foi interessante conhecer também essa prática e perceber depois um bocadinho como é que se vivia na altura do Estado Novo, não é? No governo de Salazar. Em contrapartida também aqui a proximidade com Espanha e as recordações que tinham da Guerra Civil e a relação que havia aqui também entre portugueses e espanhóis, e explorando obviamente o contrabando, como já foi referido, em que havia aqui a troca de alguns materiais, não é? Os ovos, o café, materiais agrícolas, o sal, portanto, alguns exemplos que também já foram mencionados. Mostramos agora um bocadinho aquilo que foi o trabalho de campo. Pronto, o primeiro dia foi, de facto, no Concelho dos Arcos de Valdevez. As imagens que vos vamos mostrando, no fundo, foi de todo o trabalho e do contacto que tivemos com as pessoas, e eu acho que realmente foi enriquecedor para nós e também para estas pessoas que ainda vivem nestas aldeias. Eu acho que conseguimos realmente criar aqui uma proximidade, houve aqui grande empatia, as pessoas sentiram-se valorizadas e sentiram que realmente há alguém, não é, ainda tem interesse e quer saber um bocadinho do que é que eles viveram e do que é que foram fazendo. A maioria deles, se permitíssemos, ficávamos à conversa muito mais tempo. Foram partilhando connosco, como vocês podem ver aqui neste slide, alguns materiais, fotografias, têm em casa alguns materiais mais antigos, não é, de utensílios do campo, as roupas que se utilizavam na altura, que havia roupas, não é, para o dia-a-dia do trabalho, roupas que usavam ao domingo, e foi interessante também conhecer e registar estes pormenores, não só as histórias, mas também entendemos que isto faz parte aqui do património. Percebemos, pronto, como vocês podem ver aqui um exemplo, em Terras do Douro, Rio Caldo, há algumas pessoas que de facto pela idade que têm e algumas dificuldades em termos porque têm pouco apoio familiar, passam algum tempo ainda no centro da dia, mas a maioria delas nas suas casas ainda continuam e mantêm as atividades que realmente foram tendo ao longo da vida. Vem aqui em Vilarinho das Furnas, foi interessante também, realizamos a entrevista no próprio museu e foi interessante perceber que a população, apesar de com alguma tristeza ter que se desapegar, não é? Portanto, da aldeia e de abdicar de algumas das suas coisas por causa da barragem, hoje em dia também reconhecem a importância que teve para o desenvolvimento do próprio parque. Pronto, há aqui também esse reforço.
Foi possível também em termos de não só o contacto com a comunidade, como já referi, que foi muito importante, mas o contacto com a própria paisagem e com a própria, com o próprio património em termos naturais. Foi um trabalho prazeroso, não é? ao mesmo tempo. Fomos muito bem recebidas, muito bem acolhidas por todas estas pessoas. Quase todos já queriam oferecer-nos também de comer, de beber e ficar à conversa muito mais tempo. Pronto, mas obviamente que entendemos que esta proximidade que se conseguiu, que eles sentiram realmente que foi enriquecedor, que conseguimos ouvir as suas histórias, registar as suas histórias e, acima de tudo, fazer com que este património fique realmente registado para que as próximas gerações tenham acesso a ele, não é? Que consigam realmente ter, possam ver a diferença de o que é a sociedade hoje com uma quantidade de tecnologias e tudo que temos à disposição e como era, não é? Antigamente no tempo dos avós, dos bisavós, e que realmente tudo era diferente. Pronto, e por isso mesmo é que o nosso trabalho de Dados com História se prende muito com isto. Aceitamos este desafio logo à partida porque realmente fazia todo o sentido e ao encontro daquilo que nós já vamos desenvolvendo, porque realmente achamos que é importante recordar histórias de vida, desafiar capacidades, partilhar emoções e experiências e realmente registá-las para poder, fazer com que a informação não se perca. Pronto, e é um bocadinho isto, o trabalho que foi desenvolvido. Agradecemos mais uma vez a todos. Vou tentar ver se... Ok. Obrigada. Obrigado nós. Obrigada. Muito obrigado.